Olá, galera. Aqui é o professor Ademir. Preparei uma revisão bem legal para vocês sobre mito e filosofia. Então, vocês têm lá o Sway de vocês, que eu já repassei o link, tá? Tem aqui livro completo do mundo de Sofia, certo? Tem uma imagem aqui da Medusa para vocês verem. Primeira questão lá que nós estudamos é o que é mito e quais as características do mito, tá? Aí vimos o mito de Dédalo, as cataratas do Iguaçu, tá? Os templos homéricos, os relatos que nós percebemos. Tá? Macunaíma, que é um herói brasileiro às avessas, também é um mito, que nós não comentamos ele ainda, mas ainda vamos trabalhar. Né? O que é mito, isso é importante vocês saberem para a prova. A importância dos rituais, porque os mitos se manifestam nos rituais. E as teorias sobre o mito, né? As teorias sobre o mito. Que aí vocês vão ver, né, que aparecem alguns teóricos que vão falar das finalidades do mito. Né? O mito está muito ligado à questão da agricultura, nas comunidades, nos povos antigos, das mulheres, da fertilidade da terra e fertilidade das mulheres, o caráter mágico das danças, né? E nós vimos os pensadores que falaram do caráter consciente e inconsciente do mito, né? Como o Freud, o Jung e o Levi-Strauss. O Levi-Strauss foi um estudioso que veio para o Brasil na década de 1940 e estudou povos do nosso Planalto Central. Coloquei também para vocês diversos vídeos que vocês podem acompanhar, né? Vocês podem assisti-los, revisar o conteúdo, tá? E para falar, né, do Levi-Strauss, o Levi-Strauss ele tem na sua teoria 3 funções para o mito, que é explicar, né? Explicar o presente, o passado e até o futuro. Né? Organizar a vida, organizar as regras de uma sociedade, basta lembrar lá do exemplo do mito de Édipo, né? E compensar. Compensar no sentido de ou acalmar os deuses, acalmar a natureza e etc. E aqui, olha só que belezinha. Eu fiz para vocês um mapinha conceitual bem legal. Para algumas turmas eu já apresentei, mas vale a pena a gente dar uma revisada nele. Olha aqui. Nós vimos que é um erro pensar no mito como fábulas, lendas, crendices, que não tem valor nenhum. Né? Por quê? Porque o mito tem sim um grande valor. Os relatos míticos, as narrativas míticas, elas nascem do mistério, né? Da intuição humana. O que é intuição? É aquele raciocínio que é diferente da dedução. A dedução você tem alguns resultados já, alguma racionalidade, né? E o mito não parte de um raciocínio, ele é intuitivo, ele parte daquilo que o sujeito sente, daquilo que ele pensa, né? Do seu desejo, dos seus medos, do seu espanto diante da realidade, diante do mundo. Portanto, o mito é uma explicação sobrenatural do mundo natural. Essa é uma formulação bem interessante que eu gosto para explicar o mito, né? Porque diante do mundo natural, o homem tem medo, tem desejos, fica espantado. E aí o que ele faz? Né? Ele busca explicações sobrenaturais, explicações mágicas, explicações fora do seu mundo, né? De um mundo mágico para poder explicar esta realidade. Portanto, quando a gente fala em mito, o mito é indissociável do modo humano de sentir, de compreender, né? De sentir o sagrado que está presente. Onde que o mito está presente? Onde que ele se manifesta? Principalmente pelos rituais, né? O Mircea Eliade, ele trata desses mitos, né? Ele é um estudioso dos mitos, e ele vai dizer que os rituais eles manifestam o mito, né? Eles têm como finalidade fixar modelos, exemplos,
tá? De tempos antigos, dos ancestrais, da natureza, a relação sagrada do homem com a natureza. Um bom exemplo disso é o vídeo que vocês podem encontrar no Sway, que é sobre os Aruntas, que são povos do quinto continente e que eles, de alguma forma, incorporam aquilo que também nossos indígenas incorporam, né? As teorias sobre os mitos, nós vamos ver que principalmente 3 teóricos tratam dessa questão, mas tem muitos outros. Eu coloquei apenas 3 aqui para vocês, né? Por exemplo, o Freud, o Jung e o Levi-Strauss. O Freud, ele vai buscar o caráter inconsciente do mito, né? Por exemplo, a relação da família, né? A relação de amor, de ódio, aquilo que está sempre presente na relação familiar. E no caso, o Freud, ele busca no mito de Édipo a explicação para o desenvolvimento das fases iniciais da infância, da criança, principalmente do menino, né? Que vai desenvolver uma grande aproximação, um grande amor pela mãe e um afastamento do pai. Lembre-se lá que no mito de Édipo, o Édipo, de acordo com a profecia, acaba matando o pai e se casando com a mãe. Claro, essa é uma tragédia grega, mas é uma tragédia criada, né, um mito trágico criado para mostrar que não se deve fazer isso, né? Olha o que aconteceu com o Édipo. Portanto, o incesto ele é abominável em todas as culturas. Jung vai tratar do caráter coletivo do mito, né, do inconsciente grupal, do inconsciente da comunidade, do grupo. Lembram-se então aqui das tribos, né, dos povos que habitavam as cavernas e que fizeram lá suas pinturas rupestres no interior das cavernas, com a finalidade de quê? Com a finalidade de registrar aquilo que eles queriam que os deuses trouxessem, que era a caça. Então fique imaginando que não era apenas um desejo individual, era um desejo grupal, tá? Então o mito ele tem também esse caráter inconsciente do grupo. O autor Levi-Strauss, né, ele vai pesquisar os povos do Planalto Central do Brasil, vai buscar uma estrutura básica para os mitos, né? O mito como um sistema de relações que organiza a sociedade. No caso daquelas sociedades que eram chamadas de primitivas, ele vai analisar algumas dessas estruturas, como por exemplo o parentesco, a língua, a economia, né, como eles sobreviviam, a questão da sexualidade, e vai descobrir que em nada eles diferem de outros povos, ou seja, a estrutura humana é a mesma, o que muda é a cultura, o que muda são os mitos, mas a busca de explicação é a mesma. E aí ele estabelece então 3 funções para o mito, que é explicar, organizar e compensar. Explicar é a busca de explicação para um acontecimento, para um fenômeno, para um fato, para um comportamento humano e etc. O surgimento de um acidente geográfico. Organizar as relações sociais, né? Tanto para legitimar como para proibir. Lembra lá da mula sem cabeça, né? Por que criaram esse mito da mula sem cabeça? Para organizar a sociedade e evitar que as moças, né, se apaixonassem pelo padre e de repente tirasse o padre do seu caminho, né, religioso, etc. E a comunidade ficaria sem o padre. Isso seria uma tragédia também. Então vejam, mito de organização e compensar, né? Compensatório, essa finalidade compensatória visa o quê? Estabilizar a natureza, as divindades, né? Por exemplo, como diante de uma tempestade, o que as pessoas fazem, né? O que as pessoas simples das comunidades, principalmente rurais, faziam diante do medo, do raio, do trovão, daquela tormenta de chuva, né? Muitos jogavam sal pela porta, outros queimavam incenso e assim por diante. Ou então aplacar a ira das divindades. Aí eram feitos cultos,
sacrifícios de animais e etc. Então, como o nosso vídeo já chegou a 10 minutos, eu vou interromper agora e continuo no próximo, tá ok? Espero que vocês tenham aproveitado e consigam estudar por esse mapa conceitual. Claro que ele é apenas uma síntese do conteúdo, você tem que estudar o conteúdo todo na